Bom, gente, nesse bloco, finalmente, nós vamos falar sobre tromboembolismo pulmonar. Vamos ver aqui, ó, fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar. Vamos lembrar que o tromboembolismo pulmonar, o evento inicial é uma trombose venosa profunda. Esse trombo se descola totalmente ou parcialmente, vira um êmbolo, alcança as cavidades direitas e o ventrículo direito, então, ejeta esse êmbolo que vai impactar na circulação arterial pulmonar. Tudo bem? Vamos ver. Quais seriam as consequências respiratórias do tromboembolismo pulmonar? Vocês já pensaram por que o indivíduo que tem a circulação arterial pulmonar parcialmente obstruída pode desenvolver hipoxemia? Por que isso? Vamos lembrar algumas coisas importantes. Aqui está o conceito de ventilação-perfusão. O alvéolo bem ventilado e bem perfundido. Só para a gente lembrar, uma coisa até do segundo grau, né? O sangue pobre em oxigênio é carreado pela artéria pulmonar, né? Chega até os capilares pulmonares, que banham os alvéolos. Esse sangue recebe oxigênio da ventilação alveolar e ele passa para a circulação venosa pulmonar, rico em oxigênio, indo lá para as cavidades esquerdas, e o ventrículo esquerdo ejeta esse sangue, então, para a circulação sistêmica. Todo mundo lembra disso, tudo bem? Vamos ver o que acontece na embolia pulmonar. Quando eu tenho, no TEP, quando eu tenho uma impactação de um êmbolo, né, na minha circulação arterial pulmonar, existem algumas unidades alveolares que vão deixar subitamente de ser banhadas por esse sangue, tá? Essas unidades alveolares, elas vão ser ventiladas, mas não vão ser perfundidas. A gente chama isso de ventilação de espaço morto. Até algumas décadas atrás, todo mundo achava que isso aqui justificava a hipoxemia encontrada em muitos pacientes com TEP. Hoje em dia a gente sabe que a ventilação de espaço morto pode até contribuir, mas não é a principal contribuinte. Vamos ver o que acontece. Gente, vamos lembrar que o êmbolo ele é composto de plaqueta e de fibrina. Essas plaquetas aqui, elas liberam, mediante a impactação do êmbolo, uma grande quantidade de serotonina. E essa serotonina ela vai começar a agir em unidades alveolo-capilares em torno do local onde o êmbolo impactou. E até algumas situações em locais distantes. Vamos ver aqui essa unidade alveolo-capilar, né, que a gente está observando aqui. A serotonina, ela é capaz de causar atelectasia. Eu vou representar a atelectasia por essa meia-lua amarela. Então, os alvéolos atelectasiados, eles vão ser perfundidos, mas não vão ser oxigenados. Então, em determinadas unidades alveolo-capilares, que não tem nada a ver com o local onde o êmbolo impactou, nós vamos ter o famoso shunt direita e esquerda. O sangue passa pobre em oxigênio, chega no alvéolo, não é ventilado, continua pobre em oxigênio. Shunt direita e esquerda. E a serotonina, ela vai causar também broncoconstrição. Broncoconstrição. Ou seja, não vai chegar ar de forma adequada em determinadas unidades alveolo-capilares que não tem nada a ver com aquelas onde o êmbolo impactou. Tudo bem? Então, essa diminuição da ventilação alveolar vai provocar um desequilíbrio na relação ventilação-perfusão. Então, tanto o shunt direita e esquerda como a diminuição da relação VQ vai levar, muitas vezes, à hipoxemia. Tá certo? Aí você deve estar me perguntando, tudo bem, Marcelo, a hipoxemia eu entendi. Mas por que um paciente com TEP, ele fica taquipneico? A taquipneia é o sinal mais encontrado no paciente com TEP, concordo com vocês. É que existem receptores alveolares, chamados receptores J, que eles são sensíveis à serotonina. Quando a serotonina se liga a esses receptores, é desencadeado um reflexo cuja resposta é a taquipneia. Tudo bem? Então o indivíduo vai estar taquipneico e muitas vezes hipoxêmico. Tá certo? Vamos lá. Consequências cardiocirculatórias agora, gente. Preste atenção nisso.
O que eu vou mostrar para vocês nesse momento não é a forma mais comum de TEP, tá? Não é, graças a Deus. Mas é uma forma muito perguntada em prova. Que forma é essa? É isso aqui, gente. É um êmbolo impactado proximalmente na circulação arterial pulmonar. Esse êmbolo está impactado aqui, ó, na emergência da artéria pulmonar e na sua primeira bifurcação. É o famoso êmbolo em cela. Quando o indivíduo tem um êmbolo que se impacta numa região muito proximal da circulação arterial pulmonar, isso pode acontecer, não acontece na maioria das vezes. Nós temos, de repente, uma pós-carga aumentada de forma súbita para um ventrículo direito que todo mundo sabe que não é capaz de lidar com pós-cargas aumentadas. O ventrículo direito, ele tem pressões no seu interior baixas. O ventrículo direito lida com uma pressão de artéria pulmonar baixa, bem diferente do ventrículo esquerdo. Então, quando eu tenho uma obstrução proximal na minha circulação arterial pulmonar, há um aumento súbito da minha pressão arterial pulmonar, o meu ventrículo direito não consegue lidar com isso. E o resultado é falência aguda do ventrículo direito. Nós chamamos essa falência aguda de cor pulmonale agudo. O ventrículo direito entra em falência. Tudo bem? Essa falência do ventrículo direito pode levar à hipotensão e pode levar ao choque. É só a gente lembrar, quem enche as cavidades esquerdas é o débito proveniente do ventrículo direito. Lembram disso? Claro, né? Então, o cor pulmonar agudo é uma forma gravíssima de tromboembolismo pulmonar, que a gente vai chamar mais na frente de TEP maciço. Vamos lá? Ó, o que acontece no cor pulmonar agudo? O ventrículo direito entra, né, em falência aguda, cai o seu débito, devido à falência do VD, congestão. Então o paciente desenvolve turgência jugular, congestão direita, turgência jugular, hepatomegalia, edema de membros inferiores, de desenvolvimento em minutos a horas. O que vai acontecer com o ventrículo esquerdo? O ventrículo esquerdo vai ter uma diminuição do seu enchimento. Por duas razões, não é isso? O ventrículo direito não consegue mandar um débito adequado para as cavidades esquerdas, porque tem uma obstrução na circulação arterial pulmonar que impede isso. E o ventrículo direito grande, o septo é abaulado em direção à cavidade do ventrículo esquerdo. Então o resultado vai ser uma diminuição significativa do débito do ventrículo esquerdo. O resultado é um choque, que nós chamamos esse choque de choque obstrutivo. A gente vai ver mais tarde que isso aqui é uma indicação clássica de trombólise no TEP. Indicação clássica, tá certo? Uma coisa muito interessante é o seguinte: nesse grupo de doentes, nós podemos encontrar aumentos da troponina, tá? Indivíduos, alguns autores defendem que esse aumento da troponina pode ser devido a um aumento súbito na tensão na parede ventricular direita, e esse aumento súbito de tensão levaria a um consumo exagerado de oxigênio pelo miocárdio, um desequilíbrio entre demanda e oferta. O resultado seria microinfartos, justificando os aumentos da troponina. E a gente sabe que o aumento do peptídeo natriurético cerebral, o BNP, e também do pró-BNP, eles são resultados da dilatação importante também do ventrículo direito. A gente sabe que indivíduos com disfunção de ventrículo direito, que tem um desses dois elementos aumentados, eles cursam com um prognóstico reservado. Tudo bem? Uma combinação, por exemplo, de falência de VD e aumento de troponina aumenta a mortalidade intra-hospitalar. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Vamos ver aqui as síndromes clínicas do TEP.
né? Uma síndrome clínica eu já citei para vocês, que é o quê? O TEP maciço, que é o corpo pulmonar agudo. Essa eu comecei por ela porque eu acho muito interessante e ela cai muito em prova. Vamos ver aqui a síndrome clínica mais comum do TEP, que é o TEP pequeno a moderado, tá certo? Esses indivíduos com TEP pequeno a moderado, eles vão ter aquele grande, aquele clássico quadro clínico do TEP. Gente, qual é o quadro clínico do TEP? É um paciente, muitas vezes internado, que tem um ou mais fatores de risco para trombose venosa profunda, às vezes é um indivíduo acamado, às vezes é um indivíduo em pós-operatório, às vezes é um indivíduo que tem uma doença crônica que impõe um risco aumentado de TEP e está acamado. Ele desenvolve uma dispneia súbita. Ele se queixa de falta de ar subitamente. E você observa nesse doente uma taquipneia importante. Então a dispneia é o sintoma mais comum e a taquipneia é o sinal mais comum do TEP, independente da gravidade. Agora, num TEP pequeno a moderado, você muitas vezes fica só nisso. Você vai auscultar o paciente, uma ausculta pulmonar pobre. Eventualmente nós encontramos alguns sibilos e tal, mas muitas vezes a ausculta é pobre. Espera aí, um sujeito que faz uma taquipneia, uma dispneia súbita e tem um exame físico pobre pulmonar e é exposto, tem fatores de risco para trombose venosa profunda, a gente deve considerar muito a possibilidade dele estar desenvolvendo um TEP, tá certo? Alguns pacientes cursam com dor torácica, né? O paciente tem muitas vezes hipoxemia, embora a hipoxemia pode não ser observada em doentes jovens, até 26% a 30% dos doentes jovens têm uma PaO2 de 80 milímetros de mercúrio ou mais, tudo bem? Mas a hipoxemia geralmente nós encontramos naquele grupo de risco para a trombose venosa profunda mesmo, né? E uma coisa importante do TEP pequeno a moderado, que responde pela maioria dos casos de TEP, né, é o ventrículo direito normal. Se esse indivíduo vier a ser investigado com um ecocardiograma transtorácico, o cardiologista vai dizer, olha, a função do ventrículo direito é normal. Então isso aqui pode nos sugerir a possibilidade de um TEP, em sendo um TEP pequeno a moderado, tá certo? Com esse quadro súbito de dispneia e taquipneia, com uma ausculta pulmonar pobre, tá? Vamos embora. Vamos lá, gente, TEP maciço, tá? TEP maciço a gente acabou de ver. Corpo pulmonar agudo, choque obstrutivo. É óbvio, né? É óbvio que esses indivíduos, eles vão desenvolver taquipneia, dispneia súbita, mas vão acabar, né, apresentando disfunção de VD clínica e evoluindo para choque. Ecocardiograma e hipocinesia de VD. Geralmente essa hipocinesia é da parede basolateral. Vamos ver isso mais tarde nos exames complementares. O que é o TEP moderado a grande? Tá? Por quê? O que é o TEP moderado a grande? O TEP moderado a grande, ele é uma situação onde existe uma disfunção ventricular direita, mas essa disfunção ventricular direita não é o suficiente para que o indivíduo desenvolva choque, tá? Então, o paciente está com taquipneia, dispneia, súbita, etc., tem uma disfunção de VD, muitas vezes clínica, mas ele não desenvolve, não evolui para choque, tá? Então, eu posso dizer que é uma disfunção de VD sem choque. A gente vai ver mais tarde que determinados grupos desses doentes pode ser candidato a, determinados grupos podem ser candidatos à trombólise. Tudo bem? Mas não é uma indicação absoluta. Indicação absoluta de trombólise é no TEP maciço. Já estou me adiantando ao tratamento. Tudo bem? E uma última síndrome clínica, que corresponde a 5 a 7% dos casos, que é o infarto pulmonar. Você deve estar pensando uma coisa, tudo bem, o sangue, né, proveniente da circulação pulmonar, né, ele é um sangue pobre em oxigênio, tudo bem. Mas o objetivo dele é só banhar alvéolos para receber oxigênio? O objetivo desse sangue que vem pela circulação arterial pulmonar, apesar de pobre em oxigênio, é só banhar os alvéolos e receber oxigênio e passar
para as veias pulmonares ricos em oxigênio? Esse é o único objetivo? Não, gente. A gente sabe que esse sangue também, ele nutre o parênquima pulmonar. Aí você vai me perguntar assim, então por que quando um êmbolo não impacta nessa circulação arterial pulmonar, a gente não tem infarto do parênquima pulmonar? Em todos os casos. É porque o parênquima pulmonar, ele recebe oxigênio do ar alveolar. O parênquima pulmonar recebe oxigênio principalmente da circulação arterial brônquica. Então é muito difícil acontecer infarto pulmonar, mesmo que um êmbolo impacte na circulação arterial pulmonar e determine o TEP. Mas existem determinadas situações onde o infarto do parênquima pulmonar, ele realmente acontece. Que situações são essas? É quando um êmbolo impacta num ramo muito distal da artéria pulmonar e esse parênquima, tá, nutrido, entre aspas, por esse ramo distal da artéria pulmonar, não é socorrido adequadamente pela circulação arterial brônquica, que é uma circulação que vem, o sangue da circulação brônquica é um sangue da circulação sistêmica, bombeado pelo ventrículo esquerdo. Então, quando o ventrículo esquerdo está em falência, a circulação arterial brônquica não socorre esse parênquima onde ocorreu a impactação desse êmbolo. E o resultado é, então, um infarto pulmonar. Então, geralmente, o infarto pulmonar é num ramo o êmbolo impacta num ramo muito distal da artéria pulmonar, próximo a uma superfície pleural, em indivíduos com doença de base, principalmente insuficiência cardíaca congestiva. E o quadro, né, ele é um quadro de dor torácica, hemoptise, derrame pleural, consolidação, a gente vai ver mais tarde, é uma consolidação triangular com a maior base voltada para a superfície pleural. Mas esse TEP aqui não deixa de ser um TEP pequeno a moderado. É uma variedade de um TEP pequeno a moderado. Aí você deve estar se perguntando assim, Marcelo, peraí, eu já vi um quadro de TEP exatamente igual a esse num doente na minha enfermaria. E esse doente morreu. Como é que você diz, então, que é um TEP pequeno a moderado? É porque a gente vai ver depois que o TEP, ele se repete. Ele é um evento que se repete. Tá? Então, muitas vezes, o primeiro êmbolo impactou distalmente, determinou o infarto pulmonar, e o êmbolo que veio a seguir se impactou em regiões mais proximais, e isso foi responsável pelo óbito do paciente. Mas vamos voltar aqui. Infarto pulmonar é uma outra síndrome clínica que eu queria que vocês memorizassem. Tá certo? Vamos embora. Olha lá, ó. Tá vendo? Opacidade com a base, uma opacidade triangular, com a base voltada para a superfície pleural. A gente vai ver que isso aqui é chamado de corcova de Hampton. Vamos ver depois. Vamos embora. Exames complementares. Gente, existem exames complementares quando a gente avalia um paciente com suspeita de TEP, que a gente chama de exames inespecíficos. Tá certo? Radiografia de tórax, né? Ecocardiograma transtorácico, alguns marcadores. Esses exames inespecíficos, eles servem muito para reforçar a nossa hipótese. Mas, no frigir dos ovos, eles não confirmam a presença do TEP, com certeza de 100%. Tá? Ao passo que os exames específicos, eles têm a capacidade de confirmar o diagnóstico do TEP. Mas os exames inespecíficos, eles servem principalmente para a gente diagnosticar ou afastar outras possíveis condições que fazem diagnóstico diferencial com o TEP. Às vezes uma dispneia súbita, uma dor torácica eventualmente, uma taquipneia súbita com uma dor torácica, pode ser um infarto agudo do miocárdio. Tá certo? Tudo bem? Então, na realidade, o TEP tem muitos diagnósticos diferenciais. E esses exames inespecíficos, muitas vezes, nos ajudam a identificar ou afastar condições que possam se assemelhar ao TEP. Agora, os exames específicos, eles confirmam e eles devem ser pedidos sempre, né, quando a gente suspeita de TEP. Vamos lá. Os exames inespecíficos que a gente tem. Os principais são esses: gasometria, radiografia de tórax, eco transtorácico e alguns marcadores. Vamos dar uma olhada aqui. Gasometria arterial. O que eu falei para vocês de gasometria? Achados clássicos.
hipoxemia com hipocapnia, tá? Tudo bem? Até 26% de pacientes jovens podem não estar hipoxêmicos, né? Então isso é importante. Muitas vezes a média de PaO2 em muitos doentes é em torno de 70 milímetros de mercúrio. Então não espere encontrar hipoxemia sempre. Nas questões de prova, a gente vai encontrar sempre, mas na prática não. Tudo bem? Quanto mais doenças de base o paciente tiver, quanto mais idade o paciente tiver, quanto mais proximal o êmbolo impactar na circulação arterial pulmonar, quanto mais grave for o quadro clínico, maior a probabilidade da gente encontrar hipoxemia. Tudo bem? Vamos embora. Eletrocardiograma. O eletrocardiograma, na maior parte das vezes, de acordo com o Harrison, ele vai ter dois achados mais frequentes. Taquicardia sinusal, inversão de onda T de V1 a V4. Esses vão ser os achados mais comuns. Agora, qual é o achado clássico no TEP? Padrão S1Q3T3, que é o padrão eletrocardiográfico do corpo pulmonar agudo. Então, o paciente num mesmo eletro pode ter isso tudo aqui, tá certo? Ah lá, o que é o padrão S1Q3? As setas estão dizendo presença de onda S em D de dado 1, presença de onda Q em D de dado 3 e presença de inversão de onda T de tatu em D de dado 3. Esse é o famoso S1Q3T3, tá certo? Agora, o eletro serve também para a gente afastar a possibilidade de uma doença isquêmica miocárdica, tudo bem? Que faz diagnóstico diferencial com o TEP. O que mais? Eletrocardiograma. Radiografia de tórax. Vamos ver a radiografia de tórax aqui, gente. A radiografia de tórax, de acordo com os livros textos, tem como achados mais frequentes achados inespecíficos. Atelectasia, um derrame, um infiltrado pulmonar, achados totalmente inespecíficos. Agora, existem alguns achados radiológicos que aumentam mais a nossa suspeita. Exemplo, se eu tenho uma radiografia de tórax inteiramente normal, num paciente que desenvolveu uma taquipneia, uma dispneia súbita, está se queixando de uma falta de ar súbita, você vai ver a frequência respiratória dele, ele está taquipneico. Ele pode ter um sibilo ou outro, mas chama a atenção uma dispneia e uma taquipneia importantes. Tudo bem? E ele tem uma radiografia de tórax normal, hipoxêmico algumas vezes, quadro clínico respiratório exuberante, com um exame físico pobre, uma radiografia de tórax normal, isso já aumenta muito a nossa suspeita, tá certo? Agora, existem, né, nos achados radiológicos, né, alguns achados radiológicos mais específicos. Lembra? Eles não fecham o diagnóstico, mas sugerem muito. Esses achados são o sinal de Westermarck, o sinal de Hampton, que eu já apresentei para vocês no infarto pulmonar, e o sinal de Pala. Vamos ver o que é isso. O que é o sinal de Westermarck? É uma oligoemia, uma pobreza vascular localizada. Tudo bem? O que é o sinal de Hampton? Está aqui, essa opacidade triangular com a base voltada para a superfície pleural. Isso aumenta muito a nossa suspeita. E aqui, dilatação da artéria pulmonar direita. Esse é o famoso sinal de Pala. Então, esses achados são achados específicos, mas eles estão no grupo, mas a radiografia de tórax está no grupo de exames inespecíficos. Só com essas alterações radiológicas, eu não estou autorizado a tratar o paciente. Tudo bem? Vamos embora. Ainda exames inespecíficos. Eco transtorácico. O eco transtorácico, ele é normal na maior parte dos pacientes com TEP. Mas quando nós temos o TEP maciço, ou então o TEP moderado a grande, nós vamos ter disfunção de VD. E isso implica num pior prognóstico. Gente, o que é o sinal de McConnell? É exatamente aquilo que eu falei para vocês.
A hipocinesia do VD no corpo pulmonar agudo é uma hipocinesia basolateral com preservação da contratilidade do ápice de VD. Esse é o sinal de McConnell, tá certo? Ele é encontrado em casos de corpo pulmonar agudo, TEP. Não tem nada a ver com corpo pulmonar crônico, onde a hipocinesia do VD ela é global, parede espessada. Aqui não, nós vamos ter um VD de parede fina que subitamente foi confrontado com um aumento brutal da pós-carga. Mas geralmente é a parede basolateral onde nós vamos encontrar essa hipocinesia. Esse é o famoso sinal de McConnell. Muito sugestivo de TEP. O que mais? Marcadores. Já vimos dois desses marcadores. Ó, troponina, agentes BNP e pró-BNP. Quando esses elementos estão aumentados, pior prognóstico. Então, se eu tenho uma disfunção de VD com troponina aumentada, prognóstico ruim. Disfunção de VD com pró-BNP ou BNP aumentados, prognóstico reservado também. A gente sabe que a combinação de disfunção de VD com troponina aumentada aumenta a mortalidade intra-hospitalar. BNP e troponina, quando ambos estão aumentados, nós temos um aumento da mortalidade nos primeiros 40 dias depois do TEP. Tudo bem? Então, são marcadores de prognóstico reservado. E o dedímero, que é o último que eu ia falar com vocês, ele é, na realidade, um produto de degradação da fibrina, que está aumentado invariavelmente nos casos de TEP, de tromboembolismo pulmonar. Tá? Agora, o dedímero ele é utilizado mais no algoritmo diagnóstico de pacientes que têm uma suspeita baixa de TEP. A gente vai ver isso mais tarde no algoritmo diagnóstico. Eu vou definir e vou descrever para vocês exatamente o que é o dedímero. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Os exames específicos que confirmam a presença do TEP. Tá? Que exames específicos são esses? Todos esses aqui. Olha só que coisa interessante. Ultrassom Doppler, duplex scan de membros inferiores ou venografia por ressonância magnética de membros inferiores. Olha que coisa interessante. Quando eu tenho um paciente com suspeita de TEP, taquipneia, dispneia súbita, eventualmente sibilos, exame clínico pobre muitas vezes, a simples presença de trombose venosa profunda nesse paciente taquipneico e dispneico me dá o diagnóstico de TEP. Eu já estou autorizado a tratar. Então, esse exame aqui a gente já viu. Depois eu vou organizar esses exames no próximo bloco, no nosso algoritmo diagnóstico. Cintilografia e ventilação perfusão, muito pouco usado hoje em dia, mas eu vou explicar para vocês o que é isso. Está aqui, ó. Na realidade, esse exame deveria se chamar cintilografia de perfusão-ventilação. Por quê, hein? Porque a perfusão é feita primeiro. Nós injetamos, eu vou mostrar primeiro um exame de alta probabilidade de TEP. Em primeiro lugar, nós injetamos no paciente albumina, macroagregado de albumina, marcado com tecnésio. Essas áreas aqui, correspondentes a essas setas, são áreas onde o parênquima pulmonar não está sendo adequadamente perfundido. Será que êmbolos impactaram ali? Não sei. Vou realizar a segunda parte do exame, que é a cintilografia de ventilação. Com xenônio. Vou levar o paciente também para a gama-câmara. Tá? O que vocês estão notando aqui? Uma discrepância. Essas áreas mal perfundidas, elas são adequadamente ventiladas. Ah, Marcelo, mas e o fenômeno de broncoconstrição? Tudo bem, mas é o suficiente para gerar uma... Não é o suficiente para atrapalhar o exame de ventilação. Então você tem áreas pobremente perfundidas, onde não há alteração grosseira na ventilação. Quando acontece isso, nós dizemos que há um desequilíbrio, há um mismatch entre a perfusão e a ventilação. Isso é uma cintilografia dita de alta probabilidade. Se isso acontecer aqui, se isso acontecer, está dado o diagnóstico de TEP. Eu estou autorizado a tratar o paciente. Tudo bem? Vamos ver uma cintilografia de baixa probabilidade? Vamos. A de baixa probabilidade vai ser aquela em que as regiões mal perfundidas são também regiões mal ventiladas.
Será que esse paciente se submeteu a uma ressecção pulmonar? Será que esse paciente tem fibrose nesse local? Lembra, a fibrose envolve toda a unidade alvéolo capilar. Pega vasos de calibre maior também. Então, quando existe isso aqui, nós dizemos que há, né, uma compatibilidade. Áreas não perfundidas são áreas também não ventiladas. Ressecção pulmonar, fibrose. Então, a gente diz que houve um match. Bateu. Área mal perfundida, também área mal ventilada. A gente diz que é uma cintilografia de baixa probabilidade. Tá certo? Agora, uma coisa interessante. Mesmo eu tendo uma cintilografia de baixa probabilidade, ela não afasta totalmente a possibilidade de TEP. 25% dos pacientes com cintilografia de baixa probabilidade vão acabar sendo diagnosticados com TEP. Então, uma cintilografia de baixa probabilidade não nos deve desanimar, se a nossa suspeita for TEP mesmo. Nós devemos continuar investigando, tá? Vamos lá. Gente, qual é o grande exame? Angio-TC de tórax, tá? A angio-TC de tórax, também chamada de TC multidetector, ela é capaz de enxergar ramos de até sexta ordem da artéria pulmonar, ou seja, uma sensibilidade e uma especificidade muito próximas à da arteriografia, que é o padrão ouro para o diagnóstico de TEP, que hoje em dia, graças a TC multidetector, tem sido usado cada vez menos. Então, na imensa maioria dos casos, o algoritmo, a gente vai ver mais tarde, para que TC multidetector ou angio-TC positiva, tá? Vocês estão vendo aqui onde essas setas estão apontando, essas falhas de enchimento que estão mais escuras, estão hipodensas, correspondem a êmbolos impactados na circulação arterial pulmonar. Tudo bem? Além do mais, a angio-TC é capaz de me dar também o tamanho do meu ventrículo direito, avaliar, né, a sobrecarga ventricular direito. Então, ela é capaz de nos fornecer algum prognóstico desse TEP, né? Nos fornecendo, obviamente, como está o ventrículo direito, mas também nos fornecendo a carga embólica desse paciente. Então, a angio-TC é considerada o exame não invasivo de primeira escolha para o diagnóstico de TEP. Tá certo? Tudo bem? Gente, o eco transesofágico, né, que tem aparecido nas últimas edições dos livros textos de clínica médica, de cirurgia. O eco transesofágico é o seguinte, muitas vezes, né, em pacientes com TEP maciço, nós não podemos transportar esse paciente para a tomografia. Mesmo a TC multidetector, fazendo toda a sua varredura em segundos, o grande problema é o transporte do doente. Então, esses pacientes com TEP maciço, que estão, por definição, chocados, instáveis hemodinamicamente, esses pacientes, na imensa maioria das vezes, eles vão ter êmbolos impactados em ramos proximais da artéria pulmonar, às vezes até no próprio tronco da artéria pulmonar. Então, esses êmbolos, eles são detectados através do eco transesofágico. Então, o eco transesofágico é um exame que confirma também quando nós tivermos êmbolos nessas localizações, tá? Um eco transesofágico positivo nos autoriza a tratar o paciente, tudo bem? Gente, por último, o padrão ouro, a arteriografia, tá? A arteriografia tem um índice de complicações, todo mundo sabe, até razoável. A arteriografia é usada cada vez menos hoje em dia, porque nós temos a angio-TC, nós temos em pacientes muito críticos o eco transesofágico, tá certo? Então a arteriografia tem sido usada cada vez menos, mas ela continua sendo o padrão ouro, né? Aqui nós estamos vendo um defeito de enchimento, né, que corresponde à impactação de um êmbolo. Aqui, pelo amor de Deus, um êmbolo de impactação proximal. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, esses são os dados muito importantes para a gente memorizar nesse bloco. Tudo bem? O próximo bloco, então, a gente vai falar sobre o algoritmo diagnóstico do TEP e seu tratamento. Tá certo?